precisa aprender a resolver questões de física. Beleza? Vamos lá? Se você ainda não me segue nas redes sociais, Prof. Henrique Golatti, você me encontra aí no Instagram, Prof. Henrique Golatti Física, tudo minúsculo, tudo junto, sem acento, canal do Telegram com muitos materiais exclusivos de física, links para videoaulas gratuitas, aulas em PDF e muito mais. Então, para você fazer mais acertos em questões de física, como acertar mais questões de física, você precisa saber como resolver questões de física, e é sobre isso que eu quero comentar com vocês agora. Primeiro detalhe que a gente tem que saber, que interpretar e resolver questões de física, para a gente acertar mais questões de física nas nossas provas, a gente precisa ir além da teoria. Então a gente precisa saber teoria? Sim, precisa, mas também precisa saber aplicar algumas ferramentas de resolução, tá? Algumas ferramentas de resolução. Então isso é muito importante, saber teoria e saber aplicar algumas ferramentas de resolução, tá? Que ferramentas são essas? Bom, a parte de teoria você aprende no curso, aprendendo ali a parte da física mesmo, saber os fenômenos e tudo mais, saber ali as leis e tal e como aplicá-las. Agora, as ferramentas de resolução vai além disso, vai além da parte teórica. E eu também quero deixar bem claro aqui que as ferramentas de resolução também vão além da física. Para você mandar muito bem, acertar mais questões de física, você vai precisar, além das ferramentas da física, além das ferramentas físicas, ferramentas linguísticas e também ferramentas matemáticas, tá? Então, não tem como fugir disso, tá? Não tem como você ir muito bem em física sem saber pelo menos um pouco de matemática, certo? Sobre as ferramentas linguísticas, eu destaco aqui essas quatro: tipologia verbal, modalizadores, elementos receptores, suposição, afirmação. É importante você deixar anotado aí essas ferramentas, porque você vai aprender isso lá no curso de linguagens. E lá no curso de linguagens, ao estudar isso aqui, saiba que essas ferramentas vão te ajudar aqui na física também. Porque basicamente as questões de vestibulares que vocês vão ter que enfrentar, e eu não sei quais são os vestibulares que vocês vão fazer, se vocês quiserem colocar aí no chat, galera, lembrando que eu estou acompanhando vocês ao vivo aqui, tá? Eu fico olhando aqui pra baixo, aqui, fico olhando pro chat pra ver se alguém postou alguma coisa. Se vocês comentarem aqui no chat, tá? Que eu vou olhar aqui e a gente pode interagir através dele. Coloquem aí que prova, que vestibulares que vocês vão fazer, tá? Existem vestibulares, galera, em geral, as provas, as questões de vestibulares vão ter uma estrutura em três partes. Vai ter um enunciado informativo, seguido de um comando de questão e seguido de alternativas, das quais a gente tem que escolher uma que responde adequadamente ao comando da questão. Pra gente, a partir do comando da questão, chegar na alternativa correta ou saber a resposta correta, a gente precisa utilizar as informações do enunciado. Então nós temos o enunciado informativo, comando de questão, que é a pergunta ou o que se quer que se faça, a gente chama de comando, e a resposta adequada ao comando da questão. Se a sua prova, a Sofia vai fazer o Enem, perfeito. Então, todas as questões do Enem, isso, galera, está em manuais do Enem, tá? Não sou eu que estou inventando. Os manuais do Enem, inclusive para os formadores, os criadores de questões para o Enem, eles recebem um manual de como criar essas questões. Esse manual é aberto, tá? Então, eu já estudei esse manual também. E nesse manual está escrito ali: a questão tem alguns formatos, certo? E as questões precisam ter enunciado informativo, comando de questão e alternativas. Enunciado informativo, comando de questão e alternativas, tá? É isso que a gente vai ter nas questões do Enem, por exemplo. Então, por enquanto, só a Sofia falou ali Enem. Do Enem vai ser sempre assim. Vai ter enunciado informativo, comando de questão e resposta. Só que o que é importante do Enem? Aqui no Enem, inclusive, é muito importante essa parte de ferramentas linguísticas. Porque muitas vezes o comando da questão, que pode ser de completar a frase ou pergunta, vai ter um ponto de interrogação, tá? Então, esses são basicamente os dois tipos de comandos de questões que a gente tem no Enem. Então, é de completar uma frase. Então, a alternativa correta vai ser aquela que contém o complemento da frase do comando. Então, é isso, tá? Ou uma pergunta direta, e a alternativa correta vai ser aquela que responde corretamente e adequadamente ao comando da questão. O que é um detalhe do Enem, tá? Que é muito comum. De ter alternativas que não necessariamente estão erradas fisicamente, mas não são respostas para o que foi perguntado. Então, muitas vezes a gente se confunde procurando uma alternativa correta, certa ou errada, mas na verdade o que a gente tem que buscar, principalmente no Enem, é a alternativa correta que responde ao comando da questão, que responde ao que foi perguntado. E no Enem é comum nós termos alternativas que não estão erradas, mas não estão respondendo ao que foi perguntado. Tá? Então já fica aqui uma super dica para o Enem, beleza? Super dica para o Enem. Muito cuidado com alternativas que estão respondendo corretamente outras perguntas, que não o que foi aquilo perguntado. Então cuidado, tá? Cuidado, porque às vezes a gente lê assim na alternativa A, isso aqui tá certo. Tá, mas é o que foi perguntado? É a resposta do que foi perguntado? Ah, não é. Tá, então a gente vai para a próxima. E às vezes tem uma alternativa que não está errada, mas também não está bem completa. E tem outra alternativa mais completa ainda, semelhante àquela e mais completa. A gente vai na mais completa. Então o Enem tem essas peculiaridades, esses detalhes, tá? Que são assim um pouquinho diferentes de outras provas. Em outras provas, geralmente as respostas são bem objetivas. Certo? Um último detalhe aqui sobre ferramentas linguísticas é que se a gente não tem uma alternativa para marcar, por exemplo, provas como FUVEST, Unesp, Unicamp, o FPR, UFSC, enfim, tem mais provas aí Brasil afora, em que nós temos segundas fases, tá? Uma segunda fase de vestibular, em que as questões são descritivas, dissertativas, né? Então a gente tem que responder ali diretamente ao comando da questão. Aí a gente não vai ter a terceira parte, a gente vai ter só a primeira e a segunda, que é o enunciado informativo e o comando de questão. E no comando de questão a gente precisa escrever a resposta de maneira bem objetiva ao que foi perguntado. Certo? Deixa eu ver aqui, ó. A Sabrina mandou uma mensagem ali. Boa tarde, pretendo fazer física e estou bastante insegura com a escolha. Travo muito nas questões mesmo, sabendo a teoria, fórmulas e ferramentas linguísticas. Então, Sabrina, então vamos lá. Ó, a Tamires vai para a FUVEST. Então, a FUVEST, a primeira fase, vai ter questões objetivas com
alternativas, né? Enunciado informativo, comando de questão e alternativas. Depois, segunda fase da FUVEST, a gente vai resolver hoje questões de segunda fase da FUVEST também, tá? Então a gente tem aqui na minha lista de hoje, as primeiras questões são questões de segunda fase da FUVEST. Então você já vai ver, Tamires, que na segunda fase da FUVEST nós vamos ter questões que têm um enunciado informativo, 3 comandos de questão, que é como se fossem 3 questões. E a gente tem que responder objetivamente aquilo que foi perguntado. Então foi perguntado tal coisa, respondi tal coisa. E a gente precisa dar uma resposta de maneira organizada para os corretores depois avaliarem. Tá? Então os corretores vão avaliar toda a resolução. Quando são questões objetivas, em que a gente marca e assinala a alternativa correta, aí a nossa resolução pouco importa. Tá? Importa é assinalar a alternativa correta. Mas, em provas de segunda fase, como da FUVEST, segunda fase da FUVEST, a nossa resolução é que vai ser ali avaliada, certo? Então vou comentar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom, Tamires? Obrigado pela participação aí. Bom, Sabrina, nós ainda vamos conversar sobre isso, tá? Eu quero conversar sobre esse detalhe. Porque assim, ó, quer fazer física, tá bastante insegura com a escolha, trava nas questões, mesmo sabendo a parte de teoria, fórmulas e as ferramentas linguísticas. Então, calma. Tudo bem, você sabe a parte de teoria, e nas ferramentas de resolução, não bastam somente ferramentas linguísticas. Você vai precisar também de algumas ferramentas matemáticas e algumas ferramentas da física. Então, de repente, Sabrina, o que está faltando para você é esse ajustezinho de aprimorar as ferramentas matemáticas e praticar a aplicação das ferramentas da física. Eu vou te mostrar aqui como é que é, tá? Mas é isso. O que eu digo para você é, você está no caminho certo, tá? Você está no caminho certo, tá? E dominando essas ferramentas linguísticas, ou seja, sempre lendo o enunciado, interpretando, sabendo ali retirar as informações adequadas, interpretando ali, qual é a pergunta? Ele quer saber a força sobre o bloco B. Beleza, então é isso que eu tenho que buscar, qual é a força sobre o bloco B. Tá? Eu vou buscar isso nas alternativas ou vou fazer a resolução descritiva. Sabrina é boa em matemática. Não, então, assim, o seu caminho para a física, Sabrina, está aberto. Está aberto, tá? Você está aberto. Fala, Samuel. Então, Sabrina, vamos só ajustar esse caminho aí, tá? Inclusive, se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta também sobre a área da física, sobre as áreas da física e tudo mais, a gente pode conversar mais nas redes sociais aí, é só me chamar. Já orientei vários que foram aí para física e vários alunos também que foram para física e foi muito bacana, tá? Tô acompanhando eles já foram aprovados e tô acompanhando aí a graduação deles também. Então, isso é muito legal, eu gosto de acompanhar e fico à disposição também, caso você queira. Galera que vai ir para áreas das exatas, tipo física, principalmente, e também áreas da engenharia, e eu gosto de acompanhar bastante, tá? Eu gosto de acompanhar bastante, então vocês podem contatar aí comigo nas redes sociais, a gente vai conversando, tá bom? Eu acompanho vocês, tanto orientando também sobre áreas do curso, áreas de trabalho e tudo mais, e tanto nesse caminho e preparação para o vestibular, essas orientações, quanto depois também, tá? Então, para a área de trabalho e tudo mais, campos de trabalho, oportunidades aqui no Brasil e fora também, tá bom? Beleza. Tá, falei sobre ferramentas linguísticas, beleza. Isso aqui é ler, interpretar e compreender, saber como se estrutura uma questão de vestibular e compreender ela. Compreender o que está sendo informado, o que está sendo perguntado e qual é a resposta que a gente tem que dar. Aí vamos para as ferramentas matemáticas, beleza? Fala, Samuel, boa tarde. Vamos para as ferramentas matemáticas. Galera, não tem como a gente se dar bem em física sem pelo menos um pouco de matemática, tá? Isso eu não posso iludir ninguém com isso, beleza? Você precisa saber algumas coisas de matemática para poder se dar bem aqui na física. Então tem muita gente que tranca na física por dificuldades na matemática. Então, ó, vai ser necessário, aqui, ó, vão ser necessárias essas ferramentas para você se dar muito bem na física. Como, por exemplo, operações com frações, operações com potência de 10, tudo isso a gente vai fazer hoje aqui durante a nossa aula. Plano cartesiano, análise de gráficos, funções polinomiais de grau 1, de grau 2, raízes e propriedades de funções, funções exponenciais logarítmicas, progressões aritméticas, progressões geométricas, média aritmética, equações e sistemas de equações. Isso aqui, essa é uma das principais ferramentas que tem para a resolução de questões de física, porque as teorias da física, né, enfim, a teoria física vai nos dar ali equações, basicamente, relações matemáticas e tudo mais. E a gente, na hora de resolver problemas, a gente geralmente vai se deparar com equações ou sistemas de equações também, tá? Trigonometria do triângulo retângulo, geometria plana e espacial, que é saber calcular áreas, volumes, semelhanças de triângulos, funções e relações trigonométricas. Essas são as ferramentas matemáticas que eu listo e indico que vocês se dediquem, especialmente na hora lá do curso de matemática, que vocês forem estudar isso, se dediquem, assim, com um pouco mais de energia, porque vocês vão precisar dessas ferramentas aqui na física também. Aí vamos para as ferramentas da física, beleza? Nas ferramentas da física, é importante que vocês saibam reconhecer o contexto do fenômeno. Então, de que fenômeno da física que a gente está falando? É de cinemática, questão de cinemática, de mecânica, de hidrostática, é de eletromagnetismo, é de física moderna? De qual contexto que a gente está falando, tá? Para isso, a gente precisa ter uma noção, pelo menos, de todos os conteúdos da física. Beleza? Então, no meu curso, você vai ter, pelo menos no livro digital interativo, você vai ter uma rodada de todas as áreas da física. Depois, uma segunda rodada aprofundando essas áreas todas. Então, você já vai ter noção de quais são todas as, qual é toda a gama de fenômenos físicos que podem aparecer ali, beleza? Então, é isso, contexto do fenômeno. Análise de proporcionalidade e, junto com a análise de dimensionalidade, são as duas ferramentas essenciais para a gente aprender física. E elas também são ferramentas de resolução, porque tem questões que a gente resolve só aplicando elas. Então, a análise de proporcionalidade é saber se a gente multiplicar ou dividir uma determinada grandeza, ou seja, aumentar 2, 3 vezes uma determinada grandeza, o que acontece com outra grandeza. E aí, vai de cada caso ser um caso, tá? E a gente precisa saber fazer esse tipo de análise. A análise de dimensionalidade a gente utiliza essa ferramenta sempre que a gente precisar conferir e ajustar as unidades de medidas na hora de fazer as contas, na hora de fazer os cálculos. Então, a análise de dimensionalidade é analisar as unidades de medida das equações que a gente for aplicando e dos valores que a gente vai utilizando dentro das equações. Então, análise de dimensionalidade, uma ferramenta importantíssima, tá? Desenho esquemático, essa é uma ferramenta muito importante. E vejam que desenho esquemático não é um capítulo num livro de física. Não existe livro de física com um capítulo, desenho esquemático. Isso não é conteúdo de física. Isso é pura ferramenta de resolução de questão. Isso aqui é o que a gente precisa aprender para acertar questões em provas, para resolver problemas, certo? Então, desenho esquemático. Sempre que a gente precisa fazer um esquema e organizar informações nesse esquema, a gente está fazendo um desenho esquemático. A gente vai usar isso hoje aqui, tá? O que mais? Leis e definições. Essa aqui é a ferramenta mais genérica da física. Porque a física, na parte de teoria, tem diversas leis e diversas definições, e dependendo do comando da questão, a gente vai ter que usar ali uma lei ou outra, ou alguma definição ali para resolver o problema, tá? Então, leis e definições é uma ferramenta mais genérica aqui. Relações entre grandezas.
relações entre grandezas. Às vezes as questões vão exigir que a gente faça uma relação, né? Ou seja, saiba que aqui está aumentando a intensidade de corrente elétrica, o que está acontecendo com a potência elétrica. Sei lá, a gente tem que saber se essas grandezas estão ou não relacionadas. Tá? Por exemplo, no pêndulo simples, a gente vai trocar agora a massa aqui por uma massa maior, ou está aumentando cada vez mais a massa pendurada na ponta de um pêndulo simples. E no que isso afeta ao período de um pêndulo simples? Bom, a gente tem que relacionar, ou saber a relação entre período de um pêndulo simples e massa pendurada na ponta dele. E no final das contas, no caso de um pêndulo simples, o período não depende da massa. Então a relação aqui entre grandezas é justamente não estão relacionadas. Então, às vezes algumas questões das provas de física vão exigir que a gente saiba fazer essas relações. Ou conheça muito bem a física do negócio, né, naquele contexto, pra gente saber que não tem relação. Isso aqui é uma pegadinha, saca? Então, relações entre grandezas. Leis de conservação. São leis da física também, mas leis de conservação são leis muito especiais dentro da física. Vou citar algumas das leis de conservação que a gente utiliza em provas, tá? Que caem em provas. Lei de conservação de energia mecânica, que é um grupo seleto de energias, lei de conservação de carga elétrica, lei de conservação de massa, lei de conservação da quantidade de movimento linear. Então, leis de conservação na física, tá? A gente tem que saber quais são os critérios para a gente poder aplicar essas leis, certo? Interpolação entre escalas. Aqui a gente só utiliza essa ferramenta em questões de escalas termométricas ou escalas de medidas relacionadas. Decomposição vetorial. Aqui a gente vai precisar, para aplicar essa ferramenta da física, para saber decompor vetores, a gente precisa de ferramentas matemáticas, como ferramentas de geometria. Tá? Então a gente vai precisar de trigonometria aqui, certo? Saber cateto oposto, cateto adjacente, um ângulo, ângulo oposto, ângulo adjacente, hipotenusa, teorema de Pitágoras, enfim, essa parte de decomposição vetorial é basicamente isso. Tá? Operações com vetores, calcular um vetor resultante, fazer soma de vetores, subtração de vetores, diferença de vetores. A gente vai utilizar ferramentas geométricas para isso. A gente vai utilizar paralelogramos, geometria plana, tá? Principalmente. A gente vai usar a lei dos cossenos, por exemplo, o teorema de Pitágoras também. Então, operações com vetores. Análise gráfica. Aqui entra basicamente todas aquelas ferramentas que eu mostrei lá na matemática, de funções, de plano cartesiano e por aí vai, tá? Cálculos de áreas e volumes. Isso aqui é uma ferramenta que a gente utiliza na física, mas cálculos de área e volume, basicamente, você tem que saber geometria plana e geometria espacial, tá? Identificação de forças. Existem problemas na área de mecânica, a gente tem que identificar forças. A gente vai fazer isso hoje na nossa aula também. Linhas de campo. Se não for hoje, tá em uma das questões aqui. Se não for hoje, vai ser amanhã, tá? Tá na sequência das questões aqui de aula aqui. Linhas de campo. Bem importante também, a gente saber analisar propriedades elétricas ou magnéticas ou gravitacionais em campos elétricos, em campos magnéticos, em campos gravitacionais. Então, linhas de campo. Ordem de grandeza. Avaliar a ordem de grandeza de um número também é importante, porque a gente pode avaliar a ordem de grandeza da resposta. E olhar nas alternativas qual é a alternativa que tem a mesma ordem de grandeza. A gente pode resolver, às vezes, problemas assim, tá? Opa! Passando rapidinho aqui para lembrar de você deixar o like nesse vídeo, compartilhar e, além disso, ativar o sininho com todas as notificações. Bom, agora eu fui para continuar a aula.